com 13,6%. Em segundo lugar vem o amigo, com 10,5%. Em terceiro, pai, com 10,3%. O marido está lá no quarto lugar, com 8,4%. A mãe vem depois do marido, né? 7,3%. Já o colega de trabalho com 7%, o chefe com 6,8%, o irmão com 5,2%, a esposa está bem mais lá para baixo, com 5,2%, e os filhos também magoam os pais com 4,2%. Bom, me chama muita atenção esse dado do pai que magoa os filhos. Embora esteja aqui no Canadá em terceiro lugar, no Brasil, o pai é o segundo vetor da mágoa. O que está acontecendo? Os pais não conseguem, e é o pai na figura masculina mesmo. O que está acontecendo com os pais? O que eu noto assim, é uma questão de maturidade, né? Quanto mais maturidade você tem, mais você tem a capacidade de perdoar as pessoas. Tá. O que acontece? Quando o filho magoa o pai perdoa, porque entende que o filho não tem uma maturidade X para entender certas situações. Tanto que o filho na pesquisa fica lá no último lugarzinho, né, no Brasil. No Canadá aumenta um pouco, ele já fica em 16º, mas fica com 4%. Mas por que o pai magoa mais? É porque o filho no momento não tem maturidade para entender que às vezes o pai quer falar a verdade, quer ajudar. Mas como que um menino de 11 anos vai entender, olha, você não pode fazer isso porque isso faz mal para você? Ele está na fase da adolescência, está na fase onde ele está descobrindo o mundo. E isso às vezes pode ser muito duro para ele. Então quanto mais maturidade, mais perdão e menos mágoa. Quanto menos maturidade, mais mágoa. E é exatamente isso que você identifica no ranking. Quanto o maior número de ranqueados na mágoa é as pessoas que não têm maturidade. No caso, namorados. Maturidade é muito pequena nesse sentido. E você vê lá as pessoas que isso menos... não tem nada a ver com a idade. Não, é maturidade. Tanto as pessoas que menos magoam são os avós. Tanto aqui como no Canadá. Por quê? Os avós já passaram pelo ciclo de vida, estão no momento de curtir, eles sabem que certas coisas não vale a pena ter mágoa, porque isso não vai levar a nada. Eles conhecem, eles têm maturidade e, acima de tudo, experiência. É uma coisa muito interessante. Eu sei que é muito difícil ter maturidade. Só que eu aprendi uma coisa na minha vida, independente que você pode ser muito novo, muito velho, você pode aprender com as pessoas da terceira idade, ou as pessoas mais experientes, a entender como que você pode evitar isso na sua vida. As pessoas de 40 anos passaram por uma situação. Por que você de 30 não pergunta como é essa situação? Você vai passar por essa situação. Mas se você estiver preparado e entender ela, talvez você vai se magoar menos. A tendência é que as pessoas não entendem, né, que você não consegue cometer todos os erros do mundo para você aprender. Uma vida é pouco para você cometer todos os erros do mundo. Então tem que aprender com os erros dos outros, né? Mas vamos falar do amigo que magoa. Será que a gente espera um pouco demais desse amigo? 10, não é a diferença não é muito grande do namorado. 10,5% são os amigos magoam. A gente espera muito do outro? Eu acho que isso é aparência. Porque eu pergunto para as pessoas até que estão em casa, você fica mais tempo com a sua família ou com seus amigos? Fica mais tempo com a sua família ou no seu ambiente de trabalho? Fica mais tempo com seus amigos às vezes. Né? Então o relacionamento que você tem com a amigo é muito forte. Só que tem um detalhe, ele não é forte, ele chega a ser frouxo. O relacionamento, por exemplo, que eu tenho com a minha mãe ou com o meu irmão, se eu brigo com eles, amanhã eu estou de bem, amanhã eu resolvo o problema. Amigo não tem esse vínculo, talvez familiar, a qual permite que a gente perdoe de forma muito mais fácil. Até pela convivência, né? A gente espera demais um amigo. Só que às vezes os amigos, talvez eles não tenham o dever de te oferecer tanto. Mas você acha que você tem o direito de receber tanto. Esse é um problema muito grave, porque na família você recebe. Da cobrança, né? O colega de trabalho no Brasil está em terceiro lugar. Lá no Canadá está em sexto. Mas o colega de trabalho realmente ele não compreende, ele magoa, ele chateia as pessoas? O colega de trabalho é um amigo provisório. As pessoas têm que entender isso. Por obrigatoriedade até, né? Muitas pessoas quando saem de uma empresa, não, porque a gente vai manter contato, a vida inteira eu vou ficar com você, vou ligar para você, porque agora você é meu amigo. Passa um ano, nunca mais viu, nem sabe o que está. Hoje, graças à internet, aos grupos de discussão, ainda você até mantém isso. Mas normalmente, 80%, 90% dos seus colegas de trabalho, você não tem mais vínculo. Então o que acontece? No ambiente de trabalho hoje, o nível de competitividade é muito grande. Não só em dar resultado, mas mostrar que você também pode ser melhor que o outro. E isso acaba gerando mágoa, é complicado, não só o colega de trabalho, como os próprios chefes. Vamos falar um pouquinho mais dos chefes já e vamos falar também como a gente tenta superar essa mágoa dentro da gente. Instante só.
voltamos com o GPP Entrevista dessa manhã. Lembrando que o nosso e-mail para você participar é entrevista@gppcom.com.br. O telefone é o 41-331-5284, na área comercial, e o fax, o 331-5173. Inclusive, o Valdir Adami mandou por e-mail uma pergunta pro Marcelo, e nós vamos fazer daqui a pouquinho, Valdir. Eu gostaria só de a gente concluir a questão do chefe. Por que o chefe magoa tanto? Porque as pessoas não entendem que o chefe às vezes tem chefe também. Então, porque o chefe, ele é unilateral muitas vezes. Eu quero que você faça isso, eu quero esse resultado, eu quero esse fato. E você, puxa, eu não concordo, eu não quero isso. Você magoa. E como você não tem muitas vezes a oportunidade de falar, eu não quero fazer isso, você apenas faz, você fica magoado e faz aquilo que você não quer fazer. Então é muito complicado. E você tem que entender que no ambiente organizacional, ser bonzinho às vezes é um privilégio de poucos. Porque a empresa, por mais que a gente tenta deixá-la humana, tem alguém lá sempre querendo um negócio assim, sabe, dinheiro. Resultado. Então você tem que se adaptar e entender esse ambiente. Se você conseguir esse meio termo, você consegue entender muitas vezes o que o seu chefe está passando e você perdoa ele mais fácil. Claro, tem chefe. Tem chefe que realmente você entende, mas é muito difícil trabalhar com esse tipo de gente, né? É esquisito, né? E as pessoas, eu sinto que as pessoas são muito fragilizadas para o ambiente empresarial mesmo. Elas chegam lá cheias de problemas pessoais e tudo mais, e delas descarregam tudo aquilo em cima da mesa de trabalho e digam, me ajudem a resolver. E lá não é um ambiente de resolver problemas pessoais, né? Mas vamos falar assim, perdoar. Como é que a gente pode perdoar? Perdoar necessariamente significa eu aceitar o que o outro fez para mim? Não. Essa foi eu acho que essa é a chave do perdão. As pessoas precisam entender que perdoar jamais vai ser aceitar um fato. Perdoar é simplesmente você falar o seguinte, eu quebro esse link com o mal. Porque uma vez uma pessoa me perguntou realmente, e se eu ver uma pessoa matar o meu filho, como que eu vou perdoar esse indivíduo? Você tem que perdoar. Mas como? Ele matou meu filho. É simples. Porque se eu não perdoar esse ladrão, esse assassino, o que acontece? Eu vou ter um vínculo com essa coisa ruim o tempo todo na minha vida. E coisa ruim na nossa vida nos traz o quê? Traz rancor, traz mágoa. E a mágoa, nesse caso, é muito forte. Ela pode virar numa doença. E daqui a pouquinho o ladrão não só levou teu filho, como vai levar você junto. Então muitas vezes eu preciso perdoar, mas jamais aceitar o fato. Como isso na prática? Eu perdoo, mas não aceito, mas eu esqueço essa pessoa. Eu esqueço o assassino, eu esqueço o chefe, eu esqueço o colega de trabalho. Mas eu não posso esquecer que ele existe porque ele está convivendo diariamente comigo, vamos dizer. Mas você precisa esquecer o fato. Você tem que tentar olhar com outros olhos, assim, vamos dizer assim, essa pessoa, para evitar que isso se transforme num rancor muito maior. Porque quem está perdendo, na verdade, não é o outro, porque ele já perdeu muito tempo por ter magoado, mas é você que continua se magoando. Você precisa ter autoestima e entender que você tem o domínio sobre a mágoa. Está na tua mão a decisão de perdoar, está na tua mão a decisão de crescer. E é o caso da gente chegar e dizer para a pessoa, você me magoou e, portanto, fiquei chateada com isso, com aquilo, mas a partir de agora eu vou tentar esquecer isso. É o caso de externalizar isso? Porque fica aqui, né? E fica remoendo. E dá dor de estômago, e dá enjoo, e dá insônia. O verdadeiro perdão está dentro de você. Se você perdoar a pessoa, você não precisa falar isso para ela. Quando você olhar para ela, ela entende, ela me perdoa. Porque você vai estar tendo um comportamento diferenciado com essa pessoa. Então não é necessário que você fale, eu vou perdoar para você. Você me sacaneou, hein? Você é um pilantra, mas vou te perdoar. Não é fácil, entende? Entendi. Não adianta só perdoar por fora e não ter uma decisão interna. Vamos ver o que o Valdir Adami diz aqui. Qual a consequência para uma pessoa que resolve guardar uma mágoa grande de outra pessoa por muito tempo? Então, acho que ele se refere aqui a alguma coisa que ficou do passado, principalmente da família até. Não seria melhor perdoar e esquecer para viver melhor? A decisão está na mão das pessoas, esse é o fato. Eu já vi N casos, por exemplo, o caso de uma mãe que estava com o filho tranquilo, e de repente o ex-marido entra com uma ação e pede a guarda do filho. Ela buscou na justiça os direitos dela, mas ela ficou muito magoada com o marido. Em 3 meses ela pegou um câncer, do nada. Ninguém sabe, infelizmente faleceu. E daí como que você entende todo esse processo? Por que uma pessoa que tinha uma vida tranquila em 3 meses?
É claro que se eu pegar uma câmera ou um microscópio, eu não vou ver a célula da mágoa andando no nosso corpo. Não existe uma célula. Tá. A gente sabe, o ressentimento, o medo traz a mágoa, e isso reflete fisicamente. Quantas pessoas têm medo de falar em público, quando vai falar com essa dor de barriga, começa a suar que nem um louco? Isso é medo, isso reflete o teu sentimento com o teu aspecto físico. Então não vale a pena. Você precisa perdoar, porque como o Valdir fala, quem vai pagar o pato, quem vai sofrer, é a pessoa que não perdoa. E isso é muito triste. Tem até uma frase que eu achei assim fantástica, que diz assim, ó. Ela é do Odair Comin, que é psicólogo e escritor. Eu encontrei na revista Psicologia Brasil. Ele diz assim: estar magoado é tomar uma dose de veneno esperando que o outro morra. Então a gente se mata, a gente se suicida aos poucos com a mágoa. Bom, então assim, você falou que a questão do aceitar, não é aceitar. Vou te dar um outro exemplo para ver se as pessoas em casa entendem.